Doutora, se você pudesse dar um conselho prático para a mulher que quer começar a se cuidar hoje, tanto com relação hormonal, emocional, mas ela não sabe ainda por onde começar. Como que você poderia falar para ela qual que seria o primeiro passo? Na verdade, eu dou até 2, um de bônus. Primeiro, autoconhecimento. A mulher, ela tem que conhecer o que é normal para ela. Coisas, às vezes, assim, que parecem simples, mas que fazem muita diferença. Exemplo, a gente estava aqui com a Ana, né? Então, às vezes, a paciente fala assim, doutora, minha vulva não está normal. Aí eu falei assim, mas como ela era antes? Qual que é o normal? Eu assim, não sei. Porque depois do meu parto eu resolvi olhar e acho que tá esquisito. Então, assim, se olhe, veja você no espelho, sem roupa. Se puder, acompanhe seu ciclo menstrual. Fala assim, gente, acha esquisito, mas assim, cheira lá embaixo para ver qual que é o odor normal e qual não é, né? E o segundo ponto são hábitos de vida. Hoje a gente fala muito de longevidade, né? E eu falo muito para as mulheres, olha, hoje nós mulheres a gente vive mais e melhor. Mas como vamos fazer isso? Atividade física e alimentação. Eu não gosto da palavra dieta, porque eu falo muito assim, ó, ninguém precisa ficar comendo frango e salada o tempo inteiro, não, mas você tem que se nutrir. Saber o que faz bem para você, quais os alimentos, né, que vão melhorar a sua saúde e saber assim, manter um equilíbrio. Então, falo muito para os meus pacientes, não é uma feijoada que você vai comer, que o seu colesterol vai aumentar, a sua pressão vai descontrolar. Mas a gente tem que ver como que é o seu dia a dia. E atividade física, gente, assim, nossa, se a gente fosse falar dos benefícios da atividade física, ia ser um podcast só para falar disso. Mas, assim, faz muita diferença. Então, alivia sintomas da TPM, alivia cólica, fluxo menstrual, controla sintomas de doenças muito famosas na ginecologia, como síndrome do ovário policístico, endometriose, adenomiose, aliviam sintomas do climatério. Então, é muito importante. Eu falo assim, para os meus pacientes, é inegociável, independente do tratamento que eu vou passar para elas, atividade física e uma alimentação saudável. Perfeito. Aproveitando até esse embalo, doutora, me veio uma pergunta aqui na cabeça. Então, o que acontece? Eu já vi alguns relatos, isso na internet, né? Pode ser que até seja a realidade de alguém mais próximo, de mulheres falando quando elas estão num relacionamento. Por exemplo, às vezes no início do dia, elas têm uma discussão com o marido, ou seja, com o namorado que for. E aí, diante disso, elas relatam que o dia parece que vai mal, elas não conseguem se concentrar, ou acontece alguma coisa diferente dentro delas, porque teve esse acontecimento. O que de fato muda na mulher quando isso acontece? É alguma coisa mais psicológica? É um mito mesmo de alguém por personalidade? Ou de fato acontece isso dentro da mulher, falando assim de uma maneira de hormônios, de corpo? Como que é isso? Assim, ativar um desequilíbrio emocional, né, uma discussão pela manhã, não vai acontecer isso. Mas nós mulheres, a gente precisa comunicar, falar. Então, conflitos, realmente, a gente tem uma tendência a pensar mais sobre isso, né? É o famoso, tipo, nossa, aquela toalha que deixou molhada tá me irritando o dia inteiro e ele até hoje não percebeu, né? Até agora não percebeu. Mas, assim, a gente precisa dessa conversa, a gente precisa externalizar os nossos sentimentos, os nossos conflitos. Agora, uma coisa tá certa, eu falo muito que a libido da mulher começa com um bom dia pela manhã. Então, se o relacionamento está tranquilo, se o dia começou bem, né? Se as tarefas em casa são bem divididas, se ela não teve um dia estressante, pode ter certeza que no final do dia ela vai estar mais apta, né? Se ela quiser, a ter uma relação sexual. Então, eu falo muito para as minhas pacientes, que às vezes falam assim, minha libido diminuiu. A frase mais clássica, eu amo meu parceiro, mas a chama apagou, né? Não tô querendo mais. Só que eu falo assim, tá, mas você tá beijando o seu parceiro? Vocês se beijam, vocês se abraçam, vocês têm um tempo ao longo do dia corrido, uns 20 minutos que seja para conversar só vocês. Eu falo assim, nossa, eu nem lembro quando foi a última vez que eu beijei meu namorado, por exemplo, né? É só aquele selinho corrido. Então eu falo assim, muito antes da libido diminuir, tem outros sinais. Eu falo assim, a rotina, ela é muito boa para o relacionamento, porque fortalece o casal. Um vai conhecendo o outro, a gente tem intimidade, um faz uma coisa, outro faz outra. Só que para a sexualidade, eu falo assim, a gente precisa manter a chama acesa. A gente precisa tocar o outro, conversar o outro. Ter momentos que eu falo... Antigamente eu falo assim, a gente vai fazer um grupo no WhatsApp, só vocês dois. Não vai poder falar de boleto, não vai poder falar de filho e nem de problema. Então eu vou falar de quê? Assim,
Finge aí, ó, que tá no início do namoro, o que vocês conversavam antes? Porque a gente precisa ter essa conexão, né? Claro, existem momentos, né, que os hormônios podem influenciar. Então, pós-parto, tem uma queda hormonal importante. Na transição da menopausa, tem uma variação. A testosterona cai, o estradiol cai. Isso tudo pode, sim, impactar de maneira negativa a libido. Mas eu falo sempre, sexualidade é contexto. A gente tem que entender também o que a mulher está vivendo. Já aproveitando, então, sobre essa questão da libido. Como que a mulher ou o parceiro dela conseguem perceber quando não está normal? Porque a gente falou que muita coisa é normal, né? Que ela passa por transições e tudo bem, ok? Mas quando eles podem perceber que não está normal, que eles precisam de uma ajuda profissional? Primeiro de tudo, conversar. Não tem jeito, aquela coisa de fingir na hora H, nossa, eu tenho terror, porque às vezes é que nem eu falei, o parceiro tá achando que tá tudo bem, e comigo no consultório, nossa, pelo amor de Deus, não tô aguentando. Não, então tem que comunicar, né? Tem que falar. Claro que assim, o principal índice sempre é a frequência. Então, a frequência sexual começa a diminuir, o casal diz, tem alguma coisa errada. Ou então, aquela coisa que eu falo sem paciência, não, faz rápido aí, vão rápido, porque, tipo, como se tivesse mais um tique nas tarefas do dia, né? E ver que a conexão também é diferente. Faz aquela coisa mais automatizada, só para fazer, que nem eu falei, faz na correria, não aproveita o momento, aí termina a relação, fica assim, nem sei se eu curti, sabe? Ou então, clássico também, não, eu deito, já finge que eu tô dormindo para ele nem triscar em mim, né? Então, são esses sinais, quando a gente começa a evitar, quando a gente não tá tendo tanto prazer, quando a gente tá fazendo mais do que por fazer, do que, de fato, por ter um desejo ali, né, envolvido. Sim, sim. Na sua experiência no consultório, você percebe que essas alterações de libido, elas são mais voltadas pro hormonal ou, na maioria das vezes, é mais emocional? Na maioria das vezes, emocional. Então, assim, eu falo assim, claro, tem um componente hormonal muito importante. Então, exemplo, na mulher na menopausa, a queda do estradiol na região genital pode provocar um ressecamento natural do canal vaginal. E eu falo assim, é uma rodinha, né? Eu falo assim, o ciclo da dor. Se está ressecado, ela não vai sentir tanto prazer. Pode sentir desconforto ou dor. Se você está tendo dor ao invés de prazer, você vai querer ter relação? Não. Eu falo assim, é igual quando a gente é criança, a gente põe a mão no fogo uma vez, aprende que queima nunca mais. Sim. A relação sexual é a mesma coisa. Se você não está tendo prazer, pelo contrário, você está tendo dor, você vai evitar. Aí, quando a gente faz a reposição na menopausa, a paciente assim, doutora, essa semana eu achei lindo, que a paciente virou para mim assim, eu voltei a sentir minha vagina, até o cheiro dela voltou, né? As ondas de calor do climatério, geralmente à noite. Aí eu falei que eu falo que é o famoso tira-e-põe. A mulher deita, vem a onda de calor, tira o edredom. Vem o frio, coloca o edredom. E nisso o parceiro tá assim, você quer que liga ou desliga o ar-condicionado? Aí já vem esse conflito, a mulher não dorme, tá com ódio daquela temperatura que fica alterando toda hora. Então, naturalmente, quando a gente também faz a reposição hormonal e a gente melhora a onda de calor, ela dorme melhor, fica mais descansada, tá mais disposta. Então, eu falo, hormônios são importantes. Nós mulheres convivemos com os hormônios desde a nossa primeira menstruação. Mas a gente também tem que entender o contexto. E falando até do inverso do que nós perguntamos um pouco mais cedo, que como eu sou homem, né, tem que aproveitar, e pode ser dúvida até de muitas pessoas que estão aí nos assistindo também. Qual que é o caminho que o homem deve percorrer para ele de fato entender sobre a saúde da mulher? Primeiro, comunicar. Né? Então, e hoje eu vejo assim, é muito legal, porque tem homens que vêm na consulta, né? Para saber, às vezes, né, vou colocar um DIU na paciente, como que é o DIU? Como que funciona? O que isso influencia? O que é menopausa? Por que a minha mulher tá assim? Eu tenho alguns pacientes que o marido sabe mais do ciclo menstrual do que a mulher. É importante. Acompanha, entendeu? Então, assim, sabe que tem essa variação. Então, o primeiro de tudo é comunicar. E se fazer presente, né? Se interessar pela vida. Não achar, igual a Ana estava falando,
que ela sabe de tudo. Então, ela já nasceu sabendo ser mãe, já nasceu sabendo ser esposa, já nasceu sabendo ter relação sexual. Então, comunicar. E é uma coisa interessante, eu sei que não é bem o tema, mas homem também tem que cuidar da saúde. Homem também tem que olhar para si. O homem também produz hormônio. Existe, claro, não é a mesma coisa do que a mulher, mas existe uma queda hormonal masculina também. E eu vejo muito isso. Das vezes, o homem ter alguma dificuldade, não contar para a parceira com medo do julgamento, porque sim, gente, homens também têm medo de julgamento, não são só as mulheres. Então, eu já vi paciente que veio desabafar comigo, não foi nem marcar uma consulta, falou assim, olha, eu acho que meu marido está me traindo, o que uma ginecologista pode ajudar? Né? Será que quer uns exames de doença sexualmente transmissível? Não, porque não quer ter relação comigo. Não, então calma, tem duas coisas diferentes. Chamei ele. Aí ele falou assim, não, é porque eu não tô conseguindo manter a minha ereção. E aí eu fico com medo de eu não conseguir dar prazer para ela e eu prefiro evitar. Porque eu não vou aguentar, né? Ter uma relação... Que peso, hein? Então é um peso muito... Por isso que eu falo comunicação. Tanto para o homem ouvir a mulher, quanto para a mulher ouvir o homem, se a gente estiver falando, né? Casal heterossexual. Então, isso é muito importante. Falar dos sentimentos, falar os momentos de vida. Eu já vi homem que não conseguia ter relação sexual porque estava com estresse no trabalho. E eu falei disso até essa semana no meu Instagram. Ficou assim, gente, isso aconteceu comigo em casa. Então, homens, por favor, falem também, né? Sim. É um relacionamento, é o quê? Para se relacionar, para comunicar. Sim, e às vezes, que a gente tava falando de peso e tal, que a mulher às vezes tem que cuidar de tudo. Às vezes fica um peso até pra própria mulher, porque aí ela tem que estar sempre puxando, sempre perguntando como que tá. Às vezes a mulher tem que estar marcando a consulta pro marido, e aí se torna um peso pra ela também, né? Eu também levo o ginecologista tratar a mulher e o marido, entendeu? Acontece. Verdade. É isso aí. Nisso, como que até falando mais puxado em questão de maternidade, né? A gente vê que você também faz atendimento para adolescentes. Como que uma mãe, ela pode iniciar essa educação sobre essas coisas para os filhos de uma maneira leve, que seja possível eles entenderem que eles precisam entender e aprofundar nesse assunto? Primeiro, está aberta para ouvir. Porque muitas vezes o adolescente, ele só quer perguntar. E, assim, às vezes eles pegam também muito a informação no alto. E quando fala, os pais assustam, né? Ai, meu Deus, sim, como que tá sabendo disso? Então, eu estava no consultório com uma adolescente, a mãe e a avó dela. E ela tá assim, super sem graça. Eu falei assim, o que você quer perguntar? Eu não sei se eu posso perguntar isso. A palavra que eu sei, eu acho que não é a mais educada. Eu falei assim, não, escreve ou fala, né? Mas eu tô vendo que você tá muito angustiada. E porque ela tinha visto, né, numa aula de ciência, estava conversando assim, não, eu queria saber sobre aquilo que o homem solta. Tem uma cor específica? E na hora a mãe dela... engraçado, foi a avó que explicou, não foi nem eu e nem a mãe. E ela foi falando. Então, assim, esteja aberta, porque é curioso. E o adolescente, ele sente. O corpo dele tá mudando o tempo inteiro. A mulher, ela tem a primeira menstruação, fala assim, ela não pede. Hoje eu queria ter minha primeira menstruação. Ela simplesmente chega e a adolescente tem que lidar com isso. Aí tem as alterações hormonais. É normal o ciclo variar muito nos primeiros anos. Os hormônios, eu falo assim, ela acorda de manhã feliz, no meio da manhã ela quer matar alguém, de tarde ela tá chorando por causa de um filme na TV. Então, assim, os pais têm que ser acolhedor, saber que é um momento difícil. Eu falo assim, a adolescência, ela não é uma coisa ruim. Não é aborrecência, né? Não como é a gente... bicho de 7 cabeças, como a gente fala, né? Exatamente, mas tem que ouvir, né? Saber orientar. Olha, teve a primeira menstruação... Conversa, né? Tipo, explica. Vai acontecer todo mês, pode variar. Até antes de acontecer, né? Já explicar para aquela criança, olha, isso aqui é um absorvente. Exatamente. Eu uso por causa disso. Com você vai acontecer também. Não vai ser agora, mas em algum momento vai. Não, eu tô no consultório, quando eu falo assim das alterações, o olho até brilha e fala assim, então é isso. Eu não tá acontecendo não tô algo. Doente. Não tô doente, né? E assim, é difícil, porque assim, às vezes a mama cresce, mas cresce de forma simétrica, uma tá maior que a outra. Aí tem uma apresentação na escola, é o dia que a bendita espinha resolve aparecer no meio da testa, né? Então assim, você tá naquele turbilhão de emoção,
vendo o seu corpo se transformar e você não tem o exato controle sobre isso. E ainda não sabe o que está acontecendo, não tem com quem conversar. Exatamente, eu falo assim, então ouçam, perguntam se está bem, se tem alguma dúvida. Na minha época era assim, hoje eu vejo que é diferente. A gente falou um pouquinho de rede social. Os adolescentes usam rede social o tempo inteiro. E o tempo inteiro tem lá um monte de gente com filtro mostrando para eles como eles deveriam ser. Aí eles olham assim, gente, mas por que minha pele é desse jeito? Por que eu tô crescendo e desenvolvendo toda desengonçada? Por que eu tô sentindo essa cólica, sabe? Eu lembro, se eu posso contar isso, até um relato pessoal. Tava numa aula de física, lembro até hoje. Beleza, quando eu fui levantar, minha calça toda manchada, que tinha vazado, sabe? A menstruação. Então, assim, a gente entende. É difícil você passar por esse processo. E quando tem alguém para escutar, para acolher e para explicar, como a gente fala, conhecimento é poder. Sim, né? Às vezes os pais tratam como um tabu, porque às vezes eles não tiveram esse acolhimento na época deles. Mas a gente precisa entender que hoje, como você falou, tudo é diferente. Tratando sobre isso também, o que você percebe? Na minha cabeça, antigamente, as coisas demoravam mais para acontecer. Você percebe que hoje as meninas estão se tornando adolescentes, adultas mais cedo? Até os hormônios também estão aflorando mais cedo? Sim, tem uma diminuição da menarca, né? Que a gente fala da idade da menarca, que é a primeira menstruação. Isso tem vários fatores, né? Desde estímulo, então assim, TV, celular, isso tudo, estímulo visual, ele pode sim liberar o eixo, né, hormonal, produtos químicos, né? Então, principalmente casos, às vezes, de puberdade precoce. Então, não usar muita maquiagem, creme, produtos artificiais, isso impacta, né? E é um desafio, porque as meninas querem, né? Exatamente, não, é uma febre, né? Hoje eu faço, se você me perguntasse pra mim, com 10 anos, se eu usava maquiagem, eu tava com o cabelo em pé, correndo e jogando bola, entendeu? Era o que eu gostava. Mas, assim, alimentação. Então, a gente sabe que uma criança obesa, ela tem mais chance de entrar na puberdade mais cedo ou mais tarde. São esses dois extremos, né? Então, tem várias coisas que realmente estão contribuindo para a primeira menstruação vir um pouquinho mais cedo. Certo. E com muitas ideias que nós vemos, e até mesmo nas redes sociais, no nosso círculo, eu mesmo, né, vim aprender sobre essas coisas recentemente, caminhando com vocês, Lê Maternagem, Ana Clébia. Pouco se fala sobre a questão do corpo, né, no pós-parto, e até mesmo sobre a questão de como que se passa na mente da mãe. Você pode explicar pra gente o que muda diretamente na questão do hormônio depois que ela tem o filho nessa fase? Então, principalmente a queda. Então, a gente sai de um estado, né, da gravidez, que os hormônios estão no ápice, e no parto a queda já é muito importante, né? Então, você está no topo e depois vai lá para baixo. Isso em si já gera muita coisa na mulher, né? Então, que nem eu falei, existe aquele instinto materno, hoje é uma coisa muito discutida, né? Vai criando aquela relação com a criança nos primeiros dias. A amamentação, o carinho, o toque, o cheiro, né? Mas existe esse componente hormonal. A mulher está, primeiro, cansada do parto, independente se o parto foi normal ou foi cesárea. O hormônio diminui. Então, a mesma coisa que eu falei para a menopausa vale para esse momento também. O canal vaginal, ele pode ficar um pouco mais ressecado. Então, eu sempre falo assim, olha, as primeiras relações sexuais pós-parto, primeiro, você vai ter no momento que você se sentir mais confortável, mas às vezes usa um lubrificante, um hidratante, vá com calma. Não foque só na penetração, exerça outras formas de sexualidade, porque pode se sentir um pouco mais incomodada. Da questão da amamentação, então a mama incha, cresce, a gente não sabe se a amamentação vai ser fácil ou vai ser difícil para essa mulher. Tem a questão do peso, é um mito também que todas as mulheres logo depois do parto vão voltar para o peso imediatamente, e isso mexe muito com o emocional, né? Se foi a cesariana, tem que ver como que é a relação da paciente com a própria cirurgia, com o parto dela e com a cicatriz. O parto normal, como que foi? Foi um trabalho de parto traumático? Não foi? Teve que dar ponto? Não teve, né? Como que está o sono da mulher? Porque
Tem recém-nascido que não dorme. Então, ela tá cansada, ela tá exausta, ela tem rede de apoio, ela não tem. É que nem eu falei, muitas mulheres só vão olhar realmente pro corpo dela depois do parto para ver se tem alguma coisa diferente. Mas ela nunca olhou. Então, como ela vai saber comparar? Né? Então, existe tudo isso hormonal. É uma queda hormonal muito brusca, que pode afetar muito o humor da mulher. Hoje mesmo a gente fala muito mais de depressão pós-parto do que antigamente, porque antigamente não. Teve o bebê, automaticamente já ganhou o selinho de mãe do ano, né? E hoje não, as mulheres falam assim, olha, beleza, eu tô amando ser mãe, mas eu tô com uns pensamentos aqui meio estranhos, eu tô me sentindo muito desanimada, eu não tô com energia para nada, eu tô chorando muito. Então, e isso tem um componente hormonal muito forte que a gente tem que saber acolher, perguntar para a mãe, né? Assim, eu não tenho filhos, mas minhas amigas que estão tendo, elas falam assim, olha, gente, eu adoro quando a visita vem aqui e ajuda a arrumar a casa. Louça. Traz um presente pro bebê, mas traz um presente para mim também. Sim. Pergunta como eu tô assim. Então, traga essa mulher pro centro também. Não é desvalorizar o recém-nascido, não. A gente tem que mimar, é fofa, é linda, uma gracinha. Mas, assim, traga a mulher também por esse centro de conversa, né? Com certeza, isso é muito importante. Como a gente falou, né? Às vezes a mulher se torna mãe e fica perdida ali. E o centro se torna totalmente bebê e ela fica, né, aquém. E às vezes é o momento que ela tá mais precisando de cuidado, de atenção, porque tem toda essa mudança hormonal e emocional. E aí, voltando aqui para a questão dos relacionamentos, como que essa ausência de suporte ali na recuperação dessa mãe, ela pode afetar a saúde emocional da mulher? É a falta de apoio, né? A mulher fala assim, ela passa a se sentir sozinha dentro de um relacionamento, que é um dos piores sentimentos, eu acho que tem. E aí, como ela se sente sozinha, ela não se sente ouvida, ela não se sente acolhida, ela vai parar de falar, porque ela vai falar assim, não, eu converso, eu tento me expor, mas ninguém está me ouvindo aqui. E aí começa aquele distanciamento, né? Fica muito focado no bebê, nas atividades diárias, mas o casal, ele se esquece um pouco. E a mulher vai cada vez também mais retraindo. Ah, beleza, meu parceiro não tá me entendendo, então eu vou ser mãe, vou fazer minhas atividades, vou trabalhar, vou ir na academia, que seja, né? O que for a rotina dela. E há esse distanciamento e a mulher realmente, qual que é a percepção dela? Olha, meu parceiro, minha parceira não se importa comigo, né? Eu posso fazer qualquer coisa aqui que vai ser indiferente. E isso, internamente, inconscientemente, afasta o casal em todas as esferas, inclusive a sexual, né? E pode também, né? Às vezes a mulher, ela não se cala, ela começa, ela fala também, mas aí ela já fala com a revolta, né? Com a raiva, tipo assim, olha, tô precisando de você e você não tá me ajudando. E aí pode também começar os conflitos entre o casal, né? As brigas. É até uma coisa que a gente ouve muito na internet, né? Algumas pessoas falando que ensina, na verdade, que a mulher, ela precisa ser forte. Você acredita, de fato, nisso? Que a mulher, ela precisa ser forte, apesar de tudo isso que ela passa? Não, acho que isso é uma das maiores mentiras que contaram pra gente, né? Nem a mulher e nem o homem precisa ser forte, né? É normal a gente ter momentos da vida que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de apoio, seja porque é uma transição hormonal, ou porque é um parto, ou sei lá, um momento difícil no trabalho, na faculdade. Ninguém precisa ser forte, né, gente? É justamente para a gente tentar ser forte o tempo todo que muitas vezes a gente não procura ajuda, a gente não fala, né? A gente não melhora as coisas que a gente quer melhorar na nossa vida, né? E se você pudesse deixar uma mensagem para essa mulher, essa mãe, que não tá dando conta de tudo? Peça ajuda. Né? Então, assim, a gente tem aqui o Lê Maternagem com a Ana Kleber, que eu conheço o serviço, é maravilhoso. Marque uma consulta, né, comigo, ginecologista, converse, procura ajuda. Você não está sozinha, né? Existem hoje profissionais extremamente capacitados que têm esse olhar mais humano, mais global, justamente para te dar o que você precisa e te ajudar, né, a conseguir a qualidade de vida que você merece. Certo. Falando um pouco nessa questão de precisar de ajuda e até coligando na questão do digital hoje em dia, você acredita que conteúdos hoje na internet, vídeos, ajuda a mulher a identificar que ela precisa de ajuda nesse sentido?
Sim, tem muitas pacientes que falam, olha, eu cheguei através de você no Instagram, porque você me falou coisa lá, né, que eu nunca tinha ouvido falar. Então, assim, climatério, menopausa, como conversar com adolescente, libido, né? Então, chama atenção, né? Por que as comunidades hoje fazem tanto sucesso? Porque junta um grupo de pessoas que estão vivendo a mesma situação e troca informação. Então, hoje eu falo assim, beleza, talvez você não está aqui em Palmas e Tocantins, mas pode marcar uma consulta online, né, e ver, né, buscar um atendimento com um profissional que você identifique, que esteja ali preocupado com você, olhando para você e para suas necessidades, né? Legal. Eu falo até por experiência própria, antes até da Andressa perguntar, porque eu hoje tenho 30 anos. Eu não sabia o que era climatério, puerpério. Essas coisas, assim, eram uma linguagem muito distante. E essa é uma realidade hoje que até mesmo os homens, eles passam por isso, né? Por isso que é até importante a mulher, ela visualizar e também compartilhar com o companheiro, com o marido, porque isso faz total diferença. Hoje, eu já tenho interesse em saber sobre esses assuntos de sexualidade, de líbido, que tem homem em casa que hoje nem sabe o que é líbido. Não busca esse conhecimento. Por isso que é importante essa divulgação, né, dos conteúdos nas redes sociais, de disseminar, né, a boa informação, né, Andressa? É isso aí. E aí, doutora, você já falou um pouquinho sobre isso, mas assim, você hoje, que é uma pessoa que está presente ali no digital, fala muito sobre hormônio, sobre libido, sobre sexualidade. Você percebe que os seus pacientes chegam para você lá no consultório mais conscientes? Sim, não, e às vezes elas até falam assim, olha, você falou isso, esse é meu caso? Por exemplo, eu preciso de reposição hormonal, minha libido, né, você acha que eu tenho que conversar com meu parceiro, com a minha parceira? Então, assim, como elas já fazem uma pesquisa, tem vezes a paciente chega e fala, doutor, quero saber se eu estou no climatério, eu quero saber se eu estou na menopausa. Como que funciona? Qual que é a diferença de um para outro? Então, hoje as mulheres, elas estão se informando mais. Então, elas já chegam na consulta em busca de um profissional qualificado e que vá atender as expectativas dela, né? E aí, com isso, mudou, às vezes, até a forma do profissional atender, né? Porque antes eu ouvia falar muito do médico ali que tá no computador, às vezes nem olha na cara da mulher, passa alguma coisa e ela não tem o que perguntar, ela não tem aquela informação para contradizer o que aquele médico falou, certo? Sim, né? Então, igual a gente estava falando antes de começar a gravar, eu desenho para pacientes, olha, a transição da menopausa é isso, olha como seus hormônios estão. E era uma coisa assim que antes eu até falava, será que as mulheres vão se interessar por isso? Só que elas amam, né? Porque assim, o mais legal do mundo é você entender o que está acontecendo com você. Eu tenho uma vulva de pelúcia enorme no consultório, que eu chego para adolescente e começo, olha, isso é isso, né? Eu vou pontuando, aí na hora que eu faço o exame físico, eu pego um espelhinho, deixo para adolescente ver, porque a gente tem que se conhecer, né? Então, eu falo assim, hoje a consulta médica é muito mais do que falar uma queixa, pedir exame e dar um remédio. Você conhece muito da paciente, você vê tudo que, né, igual você falou, a principal dica da paciente quer se cuidar. Eu sou a chata que sempre vai falar de atividade física e de alimentação. Por mais que eu prescreva hormônio, eu prescreva anticoncepcional para paciente, mas assim, a gente tem que entender hoje a saúde da mulher é uma coisa global. Não adianta a gente ficar reduzindo a só exame e prescrição. Ok. E caminhando aqui agora até para o final, até mesmo porque como esse projeto que hoje nós estamos aqui desenvolvendo serve também para disseminar a boa informação e também dar voz aos bons, assim como você, assim como a Ana Clébia esteve aqui conosco. Você pode ficar livre para dar um recado, né, para o nosso público que está aqui assistindo o nosso vídeo agora, tá? Você pode se divulgar, você pode falar do seu trabalho e dar um recado também para eles de uma maneira mais livre. Então, eu me chamo, né, Bárbara, sou ginecologista, endócrina e sexóloga, e eu sou super a favor do conhecimento. Então, procure estudar, procure profissionais que te ouçam, que se importem realmente com a sua saúde, qualidade de vida e longevidade. A medicina, ela está mudando, e eu acho que tanto o olhar do paciente para o médico está diferente e do médico para o paciente também, né? Então, como eu falei, a Andressa até fica brincando. Você gosta de falar? Sim, você se deixar, minhas consultas duram 1 hora, 1 hora e meia, porque eu gosto de dar esse poder para as pacientes, delas saberem o que está acontecendo com ela e muitas vezes de decidir.
Então, muitas vezes no final da consulta, o que é melhor para você? A gente tem essa gama de tratamento, que nesse momento faz mais sentido para você. Isso é interessante. Isso, né? Estamos no mês das mulheres, isso que é empoderar. É né? isso mesmo. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio aqui do Updemia. Nós estivemos aqui com a doutora Bárbara, estivemos aqui também com a doutora Ana Clébia. Nós percorremos aí dos assuntos sobre hormônios e também da parte psicológica, do início da mulher, da sua individualidade, também até a maternidade, né, Andressa? Muito obrigada por acompanhar a gente. Se você quiser rever esse papo ou ver os cortes, vão estar todos no nosso Instagram. E você vai poder acompanhar também pelo YouTube e pelo Spotify.